Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Feira 12 de setembro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, nosso comentarista, o cientista social Leandro Besseneri e o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, meus amigos. Bom dia, Glauco. Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma edição. Mais uma edição, vamos lá. E os destaques desta edição. Por divergências, Marco Cintra é exonerado do cargo de secretário da Receita Federal. Bolsonaro descarta a criação de uma nova CPMF. Davi Miranda, marido de Glenn Greenwald, é investigado por movimentação financeira atípica. Embraer estuda congelar salários dos funcionários de São José dos Campos. EDP anuncia sede em São José dos Campos. E uma entrevista especial com Vicente Gueraldi, executivo da One7. A gente vai falar sobre fundo de investimentos. E eu lembro que, claro, você pode participar ao vivo, mandando aí a sua mensagem pela linha do tempo do Facebook. Rápido intervalo e eu espero por vocês. Até já. E o secretário da Receita Federal, Marco Cintra, foi exonerado do cargo a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Foi o que informou ontem o Ministério da Economia. Em seu lugar, assume interinamente o auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto. Na nota em que anuncia a exoneração do secretário, o Ministério esclarece que ainda não existe um projeto da reforma tributária finalizado e que a equipe econômica trabalha na formulação de um novo regime tributário. O Ministério disse ainda que a proposta do governo será divulgada depois do aval do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes agradeceu ao secretário Marco Cintra os serviços prestados. E em seu Twitter, o presidente descartou a recriação da CPMF e o aumento de impostos. Na postagem realizada ontem, Bolsonaro repercutiu ainda a exoneração do secretário especial da Receita Federal, Marco Cintra. De acordo com a publicação, a saída de Cintra do cargo está ligada à defesa da criação de uma nova CPMF. Abre aspas para o presidente. Paulo Guedes exonerou a pedido o chefe da Receita Federal por divergências no projeto da reforma tributária. A recriação da CPMF ou o aumento da carga tributária estão fora da reforma tributária por determinação do presidente, escreveu Bolsonaro. E ainda falando do presidente, Jair Bolsonaro não teve seu quadro clínico alterado até a tarde de ontem, como informado no boletim médico divulgado, em razão de uma lentificação dos movimentos intestinais e distensão abdominal. Ele passou a ser alimentado de forma endovenosa e está utilizando uma sonda nasogástrica ligada do nariz ao estômago para diminuir a pressão no sistema digestivo. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, Bolsonaro continua a fazer caminhadas e exercício de fisioterapia. Durante a tarde de ontem, ele caminhou cerca de 900 metros nos corredores do Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, onde foi operado no domingo. Bolsonaro deverá reassumir oficialmente a presidência da República amanhã, ainda no hospital. A previsão de volta a Brasília
permanece sendo de 7 a 10 dias após a operação. Meus amigos, eu falei bastante até agora, porque o tópico da primeira parte do nosso jornal, obviamente, foi a exoneração de Marcos Cintra e o tópico máximo, claro, a CPMF, que, como eu e Douglas comentamos ontem, tinha um viés extremamente político na decisão do que seria feito. Exatamente. Caminho aberto para uma reforma tributária com o tiro do peso da CPMF, que pairava sobre todos aí. Como é que vocês veem essa situação? Bom, só umas informações importantes. Há um mês atrás, o Paulo Guedes, quando questionado se teria ou não a CPMF, ele disse, abre aspas, para Paulo Guedes, por que não? Ou seja, não descartou essa opção. Mas, pelo visto, o presidente ainda no hospital, por meio da sua assessoria, já falou que não quer CPMF. Ou seja, nessa volta aí de Bolsonaro, ele vai ter que dialogar com o ministro da Economia, que também disse que uma possível nova CPMF teria alíquota de 0,2 para compras no débito e 0,4 no crédito financeiro. Ou seja, eles esperavam ganhar aí 150 bilhões de reais sobre essa nova projeção, que seria descontado, segundo Paulo Guedes, em alguma maneira aí nas leis trabalhistas. Não sei como seria feito. Bolsonaro vai ter que dialogar com Paulo Guedes agora na sua volta, né, Leandro? Como você falou, é muito mais uma decisão política do que propriamente uma decisão técnica, né? A gente sabe que existe um déficit no governo, mas nesse momento, especificamente, até por conta da plataforma sobre a qual o governo foi eleito, você recriar uma CPMF, que foi um imposto que, quando caiu, foi muito comemorado, é uma coisa muito complicada, né? Então, recriar a CPMF é difícil. Agora, nada impede, o Paulo Guedes já deu esse tipo de declaração, de criarem impostos que não são... que não é uma CPMF, mas que algo parecido, que simplesmente mude de nome. Uma maquiagem. Então, assim, a gente também não pode achar que isso foi totalmente descartado, né? O problema é que o Cintra ele dizia claramente essa questão de nova CPMF, né? E isso pega muito mal, principalmente por conta da plataforma que o governo escolheu, né? Enfim, pela qual ele foi eleito. Então é de fato uma decisão muito mais política do que técnica, né? Não tem a menor dúvida. Vale ressaltar que o Paulo Guedes agradeceu os serviços deles, mas vai vir o próximo, né? Que vem o próximo e vamos mais uma vez observar. Para quem passou pela CPMF, é realmente um problema muito sério, porque dá a sensação absoluta de uma retributação. Você que já ganhou o seu dinheiro vai tê-lo retributado a partir do momento que você começa a movimentar. O que acaba levando a um uso muito mais intenso do dinheiro em espécie, na intenção de se fugir também desse imposto. Uma medida antipática e, para que você tenha uma ideia, somente 4 países no planeta ainda se utilizam desse expediente. Entre eles, Venezuela, Argentina e Sri Lanka. Então, esperamos que tudo se resolva. E a reforma da Previdência será votada no plenário do Senado em primeiro turno no dia 24 de setembro, terça-feira. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tentou adiantar a votação para esta semana, mas seria necessário costurar um acordo entre os líderes, o que não ocorreu. Alcolumbre chegou a ventilar a possibilidade de votar na semana que vem, na segunda ou terça-feira, mas a ideia também não avançou. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, explicou que o relator da proposta, senador Tasso Gereissati, ainda receberá as emendas de plenário e vai preparar um relatório referente a essas emendas. Enquanto isso, corre o prazo de 5 sessões em plenário para discussão do tema. A primeira sessão foi na última terça-feira, dia 10. Pois é, Leandro. O Davi Alcolumbre, o Tasso Gereissati, que é o relator da proposta, estão morrendo de medo da proposta não passar e ter que voltar para o plenário dos deputados. Né? Exatamente, para o plenário da Câmara, né? Então eles estão adiando aí em busca de novos apoios. Faz parte do jogo político, né? Então eles estão aí se mobilizando para ter um cenário de fato favorável, para daí sim mandar isso para votação, né? A ordem é agilizar, né? Exatamente. Agilizar, mas não comprometer o projeto, né? Isso é uma esperança. Isso é uma esperança. E a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado aprovou uma reforma na legislação de telecomunicações do país. A proposta chegou ao Senado em 2016, após ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados. No entanto,
o texto não havia sido analisado pelos senadores por falta de acordo sobre a redação a ser aprovada. Agora, o projeto seguirá para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Entre os pontos do projeto estão a permissão para as concessionárias de telefonia fixa alterarem o contrato de concessão. Com isso, as empresas deixarão de ter obrigações específicas, como investir para manter orelhões. Esses investimentos podem ser direcionados para a instalação de fibra ótica em diversos pontos do Brasil. E as emissoras de rádio e televisão não serão obrigadas a contribuir para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação. A relatora do projeto, senadora Daniela Ribeiro, disse que, com a aprovação, o Congresso garantirá ao país um novo tempo. Bom, queria mandar aqui com o nosso bom dia, Cláudia Alves, e lembrar que estamos ao vivo. Você que está assistindo a gente, manda sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, estamos abertos aí. Não tem dúvida, muito obrigado, bom dia, muito obrigado e bom dia a você, Cláudia, e a você que está escondidinho aí também não disse um bom dia, é um prazer tê-los conosco. Logo mais, a gente tem uma entrevista muito bacana com o executivo Vicente, aqui da OneSeven, que ó, você pode participar, tá bom? E o deputado federal Davi Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, está sendo investigado por movimentações financeiras atípicas de 2,5 milhões de reais entre abril de 2018 e março de 2019, relatada em um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. As informações de Davi Miranda apareceram numa investigação do Ministério Público do Rio para apurar supostas ilegalidades em gráficas no município de Mangaratiba. A investigação começou em 2014 e não tinha relação com o deputado, que, na época, era vereador. Uma reportagem publicada pelo jornal O Globo afirma que Davi contratou serviços de uma das empresas investigadas e, por isso, acabou tendo as contas analisadas. Segundo a reportagem, o relatório do COAF foi enviado ao Ministério Público 2 dias depois da divulgação das mensagens atribuídas a autoridades da Lava Jato pelo The Intercept Brasil. Davi Miranda é casado com o jornalista Glenn Greenwald, que defendeu o deputado, dizendo que a informação é um vazamento ilegal e falso. Em nota, Miranda disse que isso é uma retaliação óbvia sobre o trabalho que o Intercept e seu marido têm feito. Para justificar as movimentações, Davi Miranda afirmou que tem outras rendas além do salário como deputado e é sócio do marido em uma empresa nos Estados Unidos. Pois é, Leandro, é interessante citar que o COAF, que está sendo agora transferido, mudado, ele não investiga apenas o Davi Miranda, né? Sim. Temos aí Flávio Bolsonaro, diversos outros deputados que às vezes parecem serem esquecidos, né? E é muito importante que esse órgão não acabe, né? Porque exatamente. Que ele não seja aparelhado, como vem ocorrendo com Exatamente. outros órgãos, e só colocar os amigos ali para impedir, criar barreiras para determinadas investigações, né? Eu acho que é importante investigar, tem que ser investigado independente de partido e parentesco. Eu acho que isso, né? Você tem todo mundo, tem que ser... Quando houver um indício, essa pessoa tem sim ser investigada e passar isso muito a limpo, né? Mas não deixa de ser curioso o fato de que 2 dias após a divulgação das mensagens, aí o nome dele surge, né? O nome dele é enviado para o Ministério Público pelo COAF. Então, assim, existe sim, a gente sabe como é que está funcionando esse governo, com essa questão de ninguém pode criticar, que eles já vão com tudo para cima, né? E essa questão também do aparelhamento, que eles têm feito muito intensamente, principalmente nos órgãos de fiscalização, né? Mas é importante investigar sim, se tiver alguma coisa de errado, que seja punido, como todo mundo. Todos. Como todos, sem Exatamente. exceção nenhuma. Não tem dúvida, exatamente isso, Leandro. E a velha máxima ainda funciona, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é lei e para todos. E o Ministério da Educação anunciou ontem que vai liberar 3.182 novas bolsas para pós-graduação de cursos bem avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou que os cursos serão avaliados com notas 5, 6 e 7, em uma escala que vai até 7. Abre aspas. São dos programas das melhores notas, porque esses dão maior retorno para a sociedade, disse o ministro nesta terça-feira. Esse é um argumento que, assim, é importante que os cursos sejam bem avaliados, de fato é importante, mas as pessoas têm que entender, esse cara do Ministério da Educação, me desculpa, esse ministro aí, um cara, ele não serve para essa função, ele podia estar fazendo outra coisa. No caso, assim, como que funcionam esses cursos? Quando você abre um curso de pós-graduação, ele não é avaliado naquele momento, fala, o seu curso é nota 3, ele só pode funcionar a partir do conceito 3. Conceito 3, 4, 5, ele entra inicialmente como conceito 3. Então, se você abrir um curso de excelência ontem, o curso, ele passa, se não me engano, uma avaliação bienal. O curso ele não tem essa avaliação, ele não é reavaliado a cada 2 anos, ele não tem uma avaliação positiva logo que ele abre. Então ele abre ali com nota 3 e essa avaliação vai evoluindo com o tempo. E quando ele chega no máximo, que é a nota 7, é super difícil se manter numa nota 7. A gente tem aqui no INPE, que o presidente tanto critica, né? No INPE em São José dos Campos, no programa de pós-graduação, nós temos cursos nota 7 lá. É dificílimo se manter uma nota 7, é dificílimo enquanto aluno se manter lá. Eu tive essa experiência lá no INPE, né? Eu fiz um curso lá, é muito difícil, é uma coisa assim de arrancar os cabelos de tão difícil que é. Mas são cursos de excelência, então é importante que os cursos sejam de excelência? Sim, é muito importante. Então é interessante que as bolsas sejam destinadas para cursos de excelência? Sim. O problema é, um curso quando ele surge, por mais excelente que ele seja, ele não alcança uma nota 5, 6 ou 7. Ele começa numa nota baixa e aí ele vai escalando essa nota aos poucos. Então isso é complicado. Esse argumento de que vamos só distribuir bolsa para aqueles cursos que têm nota excelente, porque você deixa de olhar um público enorme, né? Uma quantidade de cursos enorme que estão surgindo. E assim, tem um lado positivo também dessa notícia que se você cancelasse todas essas bolsas que estavam sendo canceladas, você trava a ciência no Brasil. Porque a ciência no Brasil é feita por professores e alunos de pós-graduação, né? Infelizmente a gente não tem aqui, aliás, tem, mas muito pouco, o papel do cientista. Então o cara que ele é pago para desenvolver sua pesquisa no laboratório. Geralmente é um professor de universidade pública, as universidades privadas produzem muito pouca ciência no Brasil, infelizmente mesmo. São poucas que produzem ciência no Brasil, né? Enfim. E de ciência de qualidade, claro, né? Enfim, instituições renomadas, até a Univap em São José, por exemplo, tem o IPD, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, né? Tem uma coisa de qualidade que eles produzem aqui. E a ciência no Brasil é feita por professores de faculdades públicas, básica, o grosso da ciência, professores de faculdades públicas e alunos de pós-graduação. Entre essa questão também, o Sirius, que é o maior projeto de ciência do Brasil hoje, né? Que é lá aquele projeto em Campinas, lá, enfim, eu não sei direito explicar aquilo, né? Mas é o maior projeto de ciência do Brasil, 1,5 bilhão investido, ele tem sua conclusão atrasada hoje, né, por conta de atraso nos fundos, enfim, dos repasses do governo e essa questão das bolsas também. Então é uma situação complicada, né? Vamos acompanhar, como diria o doutor Sebastião, vamos nos acompanhar. Nós vamos para um rápido comercial e na volta, fique esperto, prepare a sua pergunta, entre no Google, veja o que você quer saber direitinho, porque nós vamos conversar com Vicente Gueraldi, executivo da OneSeven, sobre os FDICs. Quer saber? Acompanhe a gente logo após o comercial e faça a sua pergunta, que com certeza vai ser interessante para você e, claro, para todo mundo. Rápido comercial e já voltamos. Dos altos da Cassiano Ricardo, como você já está acostumado a ver, registramos visibilidade infinita com céu de brigadeiro aqui. Mas vamos saber como é que vai ficar o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A massa de ar seco que está influenciando o tempo já há alguns dias vai continuar por aqui nesta quinta-feira. Na verdade, ontem, né, a gente chegou a quase 10% de umidade relativa aqui em São José dos Campos. E a má notícia é que esse panorama deve se repetir na tarde de hoje.
A umidade relativa poderá ficar abaixo dos 25% em todas as cidades da nossa região. E os valores mais baixos devem ser, sim, registrados aqui no Vale do Paraíba e também na Serra da Mantiqueira. As temperaturas também ficaram altas na casa dos 35 graus no Vale do Paraíba, 34 na capital, 35 no litoral e 29 na Serra da Mantiqueira. Nós estamos tendo a aproximação de uma frente fria pelo mar e isso não descarta uma chance muito pequena de pancadas de chuva no final da tarde, mas essa chance é bem pequena. Já a partir de amanhã, no final do dia, a tendência sim é de aumento da nebulosidade e as temperaturas também devem ficar um pouco mais amenas. Já no sábado, o dia deve ser de céu nublado, mas no domingo o sol volta a brilhar forte. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Mais uma recomendação, hein? Você já está um pouco faninho aí, né? Então se cuida. Você aí, com tanto cuidado aqui com os nossos telespectadores, sempre recomendando muita água, dê água para as crianças, não fique no sol. Então se cuide aí, meu amigo, porque a gente quer você todo dia trazendo essa previsão do tempo. Muito obrigado a você e a todo mundo aí da Tempo Vale. E as importações de matéria-prima na RM Vale, matéria do editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas, Jornal Abre Aspas. Importação de matéria-prima cai em 7 dos 10 principais segmentos da produção industrial do Vale do Paraíba. A importação de matéria-prima para a produção industrial do Vale caiu entre janeiro e agosto deste ano, comparado ao igual período do ano passado, segundo o Ministério da Economia. Considerando os 10 produtos mais importados pela região, responsáveis por 87% das compras no exterior, o recuo foi de 1,37%, passando de 3 bilhões e 590 milhões de dólares para 3 bilhões 540 milhões de dólares. O percentual foi idêntico ao do total das importações, que caíram de 4 bilhões e 100 milhões de dólares para 4 bilhões e 50 bilhões de dólares no mesmo período. Desses 10 produtos mais importados pelo Vale, de janeiro a agosto, 7 registraram queda na compra no exterior. Revisando aí uma questão que é bastante premente na indústria do Vale, que é a queda na produção industrial, o que pode gerar desemprego. O segmento que mais reduziu as importações foi o dos veículos, peças, acessórios, etc., com queda de 50%, de janeiro a agosto deste ano. Depois vem a indústria de ferro e aço e em terceiro a de alumínio. É isso. Um grande abraço, Xandu Alves, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu. Grande abraço a você e a todo mundo aí da redação do Jornal O Vale, esse nosso grande parceiro. E hoje nós temos o prazer de receber Vicente Gueraldi, executivo da OneSeven. Nós vamos falar sobre FDIC, Fundo de Investimento em Direito Creditório. A OneSeven aí percebeu um aumento de 67% na demanda pelos serviços em São José dos Campos entre 2018 e 2019. Eu dou o bom dia ao Vicente Gueraldi aqui. Seja muito bem-vindo, Vicente. Bom dia a todos. Obrigado pela participação no Abre Aspas. Nós é que agradecemos. Mas eu vou começar pelo lado do nosso telespectador. Fundo de Investimento em Direito Creditório é uma coisa que nos parece bem complexa. É tudo isso mesmo? E basicamente o que é e a quem se destina primariamente? É bem complexa, porém muito seguro. Então, os FDICs são Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, são direitos creditórios que compõem uma carteira de ativos de um FDIC, oriundo de uma relação comercial entre empresas. Perfeito. Então, você tem, seja ela qual for, indústria, comércio, serviço, do ramo imobiliário, você tem lá um crédito a receber, onde é lançado no contas a receber do balanço da empresa, e nós podemos antecipar, esse crédito pode ser cedido para o FDIC. Né?
Então a gente antecipa esse recurso para o nosso cliente, o cedente, em troca de uma taxa de desconto, que é o deságio da operação, né? Isso possibilita ter maior liquidez no mercado, ter mais de ganho de escala, de escopo às empresas, ter um poder de barganha maior junto aos seus fornecedores. E não só para quem precisa, tem descasamento no dia a dia do caixa, né? Os nossos clientes muitas vezes negociam com o seu fornecedor um preço à vista, né? Paga à vista, ao invés de pagar em 30, 60, 90 dias, e antecipa o recurso com a gente. Então, a empresa também tem um ganho financeiro operando conosco na OneSeven FDIC. Perfeito. Muitas Isso vezes é um fôlego para o caixa da empresa, né? É um fôlego, nós entramos ativamente, diretamente no caixa da empresa, né? Então, além de ser algo bem seguro, bem sadio, né, para as empresas. E isso daí engloba todo tipo de empresa? Quais são os patamares a partir do qual a empresa se habilita a esse FDIC aqui? Sim, o mercado ele se desenvolveu desde o século XII nas comunas italianas, lá no distrito, municípios da Itália. Depois, na década de 70, teve a primeira termo de securitização na América do Norte. De lá para cá o mercado se desenvolveu, a estrutura de securitização se desenvolveu bastante e o volume captado de dívida por parte das empresas também acompanhou esse crescimento. Aqui no Brasil, a primeira operação ela aconteceu na década de 80 através da Varig, da Embratel, porém foram operações com captação fora do Brasil, depois teve a Mesbla. E o que aconteceu é que em 2001, né, o Conselho Monetário Nacional autorizou a criação dos FDICs, né, dos Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios, para as empresas, pequenas e médias empresas que faturam de 6 a 120 milhões de reais anos, o caso da OneSeven, seja ela independente do segmento, indústria, comércio, serviço, imobiliário, o que for, né? E por que isso? Por que o Conselho Monetário autorizou? Porque é uma nova forma de captação de dívida por parte das empresas. Né? E isso é muito bom, porque você injeta liquidez no mercado. Hoje, para vocês terem uma ideia, só um parênteses, o que contribuiu diretamente com o desenvolvimento do crédito brasileiro foi a implantação do Plano Real em junho de 94, onde a inflação ela ficou estabilizada. Né, e o brasileiro, o empresariado brasileiro, da sua pequena e média empresa, com esse faturamento de 6 a 12 milhões de reais ano, ele teve uma facilidade em encontrar formas de se financiar. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, a relação dívida-PIB no Brasil está em 47%, próximo a 50%. Nos Estados Unidos é 150%, no Chile é 90%. E vou falar mais, desde 2016 o mercado de FDIC vem crescendo, a taxa de crescimento de FDIC vem crescendo mais que a taxa de crédito bancário. Vou dar números, em dezembro de 2018 a participação de crédito no Brasil era de 3.200 bi, em participação de FDIC em dezembro de 2018 foi de 102 bi, um incremento de 26% em relação aos últimos 12 meses, e um crescimento de 55% em relação aos últimos 24 meses. Né? Isso mostra como os FDICs estão qualificados, preparados para atender de forma pulverizada e customizada o público tomador, que é o empresariado brasileiro. Perfeito. Uma pergunta aí. A OneSeven aí percebeu esse aumento expressivo de 67% aí na demanda por esse tipo de serviço aqui em São José dos Campos. Um paralelo aí que a gente faria. Seria por parte do empresariado disso daí um movimento também de credibilidade na recuperação da economia? Perfeita pergunta. Sim. Hoje eu estava vindo para cá, vi muitas empresas, galpões, indústrias, caminhão andando na Dutra e falei, por que não a OneSeven está lá? Então tem sim um caráter educacional. Né? Hoje nós somos regulamentados pela CVM, tem a instrução 536, que são as normas diretrizes, como funciona um FDIC padronizado, a instrução 444, como funciona um FDIC não padronizado. E por que tem esse desafio da nossa parte, essa desmistificação de como funciona o FDIC? É nosso dever educacional.
o que aconteceu, o que está acontecendo no Brasil, não é aqui que começou. Isso veio lá de trás. Assim como no mercado internacional, os FDICs foram um grande motor de aquecimento, injeção de capital no mercado. Então, é uma oportunidade das empresas de pequeno e médio porte em se autofinanciar, de se financiar, né? Buscando créditos alternativos frente ao crédito bancário. Se sustentar também, porque ele tem uma aplicação como capital de giro, parece que bem forte. A diferença... vocês são uma alternativa ao banco, né? Somos uma alternativa com iniciativa privada. A diferença é que o banco, se pega o nicho que a gente se propõe a atuar, pequenas e médias empresas, você apresenta as informações, faturamento, endividamento, todas aquelas informações. O banco não tem braço, ele dá um crédito pré-aprovado para essas empresas. Exatamente. E muitas vezes não atende esse crédito pré-aprovado para o empresariado. Nós não. Nós e os FDICs, ninguém melhor do que ninguém para entender recebível, seja ele duplicata, cheque, cartão, contrato, o que for do que a gente. Então a gente tem know-how, tem uma expertise de atender de forma customizada e pulverizada esse público. Então por isso também, e para 2019 não vai ser diferente, né? A taxa de crescimento de FDIC ela cresceu mais que o crédito bancário nos últimos 2 anos, e para 2019 a previsão, segundo o Banco Central, é a expansão de 6,5% do crédito bancário, enquanto o FDIC passa de 2 dígitos. Nossa, muito interessante. Uma palavra que eu acho muito interessante do que você falou aí, e para você, pequeno, médio, empresário, grande empresário que o seja, é a palavra customizável. Hoje é um fato que você vai procurar uma linha de crédito, tem o famoso pré-aprovado para você, e em termos de discussões acaba praticamente engessada a conversa. E no caso especificamente a One7 tem essa flexibilidade para entender a sua dimensão e poder te oferecer uma alternativa que atenda a sua necessidade, né? Perfeita colocação. As vantagens de operar em FDIC na One7 são algumas. Você está agilidade na análise de crédito, você não é algo moroso, burocrático, que fica lá semanas, dias, não. É rápido. A partir do momento que o cedente, a gente chama de cedente, que é o cliente da One7, ele está apto a operar no fundo, você envia o arquivo para a gente, 1 hora até estar na conta. Simples. Fantástico. Assim, digital, eletrônico. Não tem a reciprocidade de produtos bancários como capitalização, seguro. Vai um empresariado num banco pegar uma linha de crédito, vai fazer uma capitalização, seguro para ajudar o gerente. Aqui não tem, nós só trabalhamos com crédito. Né? Temos a isenção do IOF, Imposto de Operação Financeira, que é 0,38 flat na cabeça, crescido de 0,0041 dia, dá 0,5 ao mês. Então nós não temos isso. Foi uma iniciativa, quando foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional em 2001, na resolução 2907, essa isenção. E principalmente a proximidade com o cliente. Ninguém melhor do que ninguém de atender de forma customizada e ter o entendimento da real necessidade do cliente. Coisa que não acontece por parte dos bancos. Você estava comentando aqui antes da entrevista que nos Estados Unidos esse movimento é bem comum e aqui no Brasil está começando a pegar força. A que se deve esse aumento, principalmente aqui no Vale do Paraíba? A gente identificou um potencial considerável na praça, o PIB aqui em São José, né, e Vale do Paraíba também. Ano passado foi de 37 bilhões para uma população de 713 mil habitantes, uma renda per capita alta, passa aí de 51 mil. Então é um potencial para a gente, enquanto agente do sistema financeiro, em fomentar o pequeno e médio empresário, e isso mostra já com números, já é uma realidade. Nós temos um ponto focal na praça, o Anderson, e isso vem só se estendendo, aumentando a nossa participação. O crescimento nos últimos 12 meses foi de 67%. Do VOP operado na praça de São José dos Campos. Nossa, absolutamente expressivo isso daí, né? É expressivo, ainda tem muito que fazer. A gente tem gás, tem oxigênio, queremos estar próximo do empresariado aqui, não só no São José dos Campos, mas no Vale do Paraíba também. Nossa, eu acho fantástico isso aí, Miguel. Vicente, que eu estou lendo outra notícia aqui, me perdoe. Ô Vicente, eu acho muito interessante porque tem uma outra característica também aqui em termos dos nossos empresários, das empresas que estão fixadas. A nossa burocracia é alguma coisa que acaba emperrando o crescimento das empresas em si. Quando a gente vê agora essa possibilidade de empresas como vocês aqui virem oferecerem para o empresário dentro da nossa região, como você falou, muito opções de conseguir se capitalizar, de conseguir continuar existindo e principalmente crescer
com uma flexibilidade e um atendimento personificado, eu acho que é muito legal. Eu tenho certeza que a gente teria muito para falar, mas eu espero que você possa voltar aqui, porque a gente... Vai ser um prazer. Isso, a gente já recebeu algumas aqui que a gente vai encaminhar eventualmente para você, algumas perguntas, mas para você, empresário, fica aí. Procurar alternativas é sempre imprescindível, não é, Vicente? Perfeito. Como é que faz para encontrar quem ficou interessado? Recebem? Nós temos no portal, no site, o contato com o cliente. O meu contato é fácil de acessar para direcionar internamente. A gente tem um time bem parrudo, especializado na customização, na antecipação de crédito, perfeito, que é o que a OneSeven se propõe a fazer. Vocês têm um site, o OneSeven? Tem site, tem contato, tem um braço comercial, tem um ponto focal aqui na praça, não só em São José como no Vale do Paraíba. E a gente tem já um expertise aí de mais de 20 anos, não é desde agora que a gente começou, a gente tem um histórico, um track record aí bem positivo aí no mercado de atuação. Não tem dúvida. Olha, para você, uma ótima opção para você, empresário, que está aí e procura alternativas seguras, viáveis e legais. Olha aí, a OneSeven realmente. Procure aí no site oneseven.com.br, se não me engano. .com.você. .com.você. Olha, ainda bem que nós falamos. oneseven.com.você. Boa oportunidade. Vicente, eu agradeço demais a sua presença. A participação. Esperamos que seja essa aí o princípio da gente poder trocar muito mais vezes e trazer a informação para ele, que afinal de contas é quem nos interessa atender, né? Perfeito. Muito obrigado a você. Perguntas. Obrigado a vocês pela participação. Obrigado. Eu também assinalo aqui a presença em nossos estúdios da Débora Costa, que é a assessora de imprensa. Muito obrigado, Débora, pela sua presença. E nós vamos para um rápido comercial e voltamos, porque hoje tem entrega de avião na Embraer. Fique com a gente até já. A Embraer quer congelar salários dos empregados nas duas fábricas em São José dos Campos. Perdão. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Metalúrgicos, que negocia com a empresa o reajuste. Segundo a entidade, o índice zero de aumento foi a proposta patronal apresentada ontem. A data base da categoria é em setembro. Conforme matéria do G1, a discussão sobre o reajuste envolve também outras empresas do setor aeronáutico e que são representadas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. São elas a Latecoere, em Jacareí, e Sonaca, Pessola, Alestes e Aernova, em São José dos Campos. A Embraer não quis comentar o assunto e a Fiesp informou que o processo negocial está em andamento e há previsão de nova rodada de negociação para a próxima semana. E logo mais às 10h30 agora ocorre na Embraer, em São José dos Campos, a entrega do novo E195 E2 nas cores da Azul, a primeira companhia aérea do mundo a operar este modelo da nova geração. A equipe da SP Rio Mais estará presente e vamos, claro, trazer mais novidades aí dessa entrega para você. E São José dos Campos irá receber uma sede da EDP São Paulo. O anúncio foi feito ontem e prevê o início das atividades para o mês de janeiro de 2020. As instalações, que já passam por reformas, ficarão no espaço que abrigava o Salão de Eventos Cassiano Ricardo, na região oeste da cidade. De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que a nova instalação seja responsável por transferir 600 funcionários de Mogi das Cruzes para São José dos Campos, dentre setores como engenharia, tecnologia, inovação e atendimento, entre outras. As obras de construção têm previsão de término em janeiro e a transição deve ser realizada de forma gradativa. Segundo a EDP, a instalação em São José é estratégica para a área de concessão da distribuidora no estado. E o GBMAR, o Grupamento de Bombeiros Marítimos do Litoral Norte, está com inscrições abertas para preenchimento de 100 vagas de guarda-vidas temporários em São Sebastião e Ubatuba. O período de contratação é para 3 meses
e o pagamento varia de R$ 1.500 a R$ 1.750, podendo aí chegar até R$ 2.000. Os candidatos precisam passar por provas para testar a aptidão física. Para Ubatuba, as inscrições podem ser feitas até dia 17 de setembro, das 8 às 17h30, no quartel do Corpo de Bombeiros, Rua Guanabara 18, no Perequê, Açu. A prova eliminatória está prevista para o dia 23 de setembro. Em São Sebastião, as inscrições foram abertas na segunda-feira e os interessados em uma das 60 vagas disponíveis devem comparecer pessoalmente no posto de bombeiro marítimo de Maresias, Avenida Francisco Lupe, 631 Costa Sul da cidade, das 8 às 17 horas, em qualquer dia da semana. E a Vigilância Epidemiológica de Ilhabela confirmou o terceiro caso de sarampo na cidade. A vítima é um jovem de 20 anos, morador do bairro Costa Bela. De acordo com a prefeitura, a confirmação da doença foi feita na segunda-feira e o quadro de saúde do paciente é estável. Com a confirmação, foram feitas ações de vacinação nos locais em que os pacientes estiveram durante o período de transmissibilidade. A imunização está disponível nas salas de vacina de todas as unidades básicas de saúde do município. Pessoas que ainda não foram vacinadas poderão receber a dose em qualquer uma das UBSs, das 8 às 16h30. Outros 8 casos estão sendo investigados no município. E Taubaté registra 3 casos de sarampo. Subiu para 9 casos este ano. A prefeitura confirmou mais esses 3 casos da doença na cidade e em um menino e uma menina, ambos de 1 ano de idade, além de uma jovem de 23 anos. As crianças foram vacinadas, a moça não. Muito importante frisar nesses casos que não adianta esperar aparecer algum caso para você se vacinar. A doença, ela demora, a vacina, tem 5 dias para começar a fazer efeito. Ou seja, vamos supor aqui que o Leandro apareceu com sarampo hoje. Brincadeira, viu, Leandro? Não adianta eu me vacinar agora. Exato. Entendeu? Tem que se vacinar antes, preventivamente. Não esperar acontecer para ir se vacinar. Não, em 5 dias, não é nem uma semana. Então, assim, a pessoa pode se vacinar na segunda-feira, sexta-feira ela já está começando a ficar imunizada ali. Então, vale a pena, o pessoal tem que fazer isso porque é uma doença que estava erradicada e que voltou. Não tem dúvida. Então, é importante a questão da vacinação e da imunização, né? E é uma doença, vamos tirar o estigma, né? É uma doença grave. É uma doença grave. Tanto é, vocês veem aí o número até de óbitos que está acontecendo. Mas vamos ao esporte. E o primeiro capítulo foi escrito em vermelho e preto. Com o gol de Bruno Guimarães, o Atlético Paranaense venceu o Internacional e saiu em vantagem na final da Copa do Brasil. O jogo da volta vai ocorrer na próxima quarta-feira, dia 18, no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. O Furacão precisa apenas de um empate para garantir o título inédito. Já os colorados vão ter que vencer por 2 gols de diferença se quiserem conquistar o bicampeonato nacional. E agora tá valendo! O São José Basquete enfrenta o Osasco às 20 horas no ginásio Geodésico em Osasco. Este será o primeiro jogo da série melhor de 3 partidas válidas das 8avas de final do Campeonato Paulista de Basquete. O objetivo é sempre a vitória. O São José Futsal recebe o Dracena às 20 horas no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos. A equipe joseense ocupa atualmente a 5ª posição na classificação da Liga Paulista com 4 pontos. Vamos ver, vamos seguindo aí. Preste atenção nessa nossa notícia aqui. Olha que legal, Leandro. Uma capivara foi resgatada na manhã de ontem na Praça Floripes Bicudo Martins, no Jardim Esplanada, em São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal estava transitando pela via e entrou em uma casa. Após ser acionada pelo morador, a equipe capturou o animal, que foi levado ao seu habitat natural. Mas não é tão estranho assim também, né, Leandro? A pergunta é, de onde veio a capivara? De onde veio a capivara, Leandro?
É isso aí, tem que fazer um estudo, uma análise, né, pra gente ver Conversar com a capivara. o caminho, conversar com ela, entrevistar ela, né? Mas é interessante, né? Porque a gente vê que São José foi ocupando essas regiões, né? Por exemplo, várzeas de rio, o banhado, né? Fica no fundo de um vale, né? Então a gente observa que esses animais que existiam aqui anteriormente, agora também, né? Porque teve uma época que sumiu um pouco, né? Um determinado período que havia caça, enfim. Agora os animais surgindo, então agora até reocupando aí alguns espaços. Rolê né? de capivara. E não deixa de Talvez ser esteja curioso. fugindo da onça da Johnson, talvez? Pode ser, olha, ainda tem a onça. Bem lembrado, Douglas. Cuidado. Atenção, Talvez, senhora né? capivara, cuidado com a onça da Johnson, que não tivemos mais notícias da onça da Johnson, né? Não teve mais imagens, né? Nenhum flagra dela. Nenhum flagra dela está escondidinha aí. Mas, na verdade, ao que se vê, não são os animais que estão vindo para a nossa casa. Nós é que invadimos a casa deles, né? Exatamente. Pois é. Mas a gente, com essa notícia bem interessante aqui, a gente termina o Abre Aspas de hoje. Eu agradeço ao Leandro, ao Douglas. Galcão, só lembrar os nossos telespectadores Opa! e internautas que agora, põe a foto aí, Pedrinho, às 11 horas vai ter o É Jornal verdade. Vale e a SP Rio Mais vão estar entrevistando a deputada estadual Letícia Guiar do PSL. Agora às 11 horas, deixe o celular ligado aí. E também agradecer a Aline Elias e ao Rodrigo Brasil que participaram aí da entrevista, mandando diversas mensagens. E qualquer coisa é só entrar em contato com a nossa produção que a gente está à disposição. Perfeito, então a gente agradece a Aline Elias. E ao mais Rodrigo Brasil. Ao Rodrigo Brasil pela participação no nosso jornal. Lembrando que é sempre um enorme prazer tê-los conosco fazendo o Abre Aspas. Para você, uma ótima quinta-feira e amanhã é aquele Abre Aspas especial de sexta-feira, porque sexta é sempre muito bom. Fique com a gente, 11 horas, tem a entrevista e você pode acompanhar ao vivo. Muito obrigado e até amanhã.